Capítulo 17. Tocados pelo absurdo. Mais do que crença ou disposição mental, permita-me dizer que a transcendência, na verdade, é uma busca constante por significado. Fomos dotados de uma desesperadora fome e sede de propósitos. Não basta viver, temos de saber qual o sentido da vida. O grande drama é equacionar esse desejo por clareza com a frieza do silêncio existencial. Meu reino por um cavalo! Gritava Ricardo III, após a derrota na Batalha de Bossort. Quantas vezes, em meio às lutas de uma inquietação mental, lembrei-me desse episódio de Shakespeare e pensei, daria o reino e o cavalo por uma verdade. Fiquei aliviado ao perceber que não estava sozinho nesta inquietude, nesta busca por razões e significados. Um encontro com Camus. Lembro-me do fascínio que tive ao ler pela primeira vez os escritos de Albert Camus. Seus dilemas tinham semelhanças com os meus, embora por fim tenha optado pela crença, enquanto ele, não sei dizer. É difícil afirmar com certeza se Camus era ateu ou agnóstico e se morreu nesta condição. Supostos diálogos entre ele e um pastor chamado Roard de Montmartre foram publicados póstumamente, nos quais o pensador francês afirmava ter alguma inclinação para o teísmo bíblico. Estou quase em uma peregrinação, buscando algo para preencher o vazio que estou experimentando, e ninguém sabe. Desde que comecei a ler a Bíblia, sinto que existe alguma coisa. Não sei se é pessoal ou se é uma grande ideia ou influência poderosa, mas existe algo que pode trazer novo significado à minha vida. Eu certamente não tenho esse algo, mas ele está lá. Nas manhãs de domingo, ouço que a resposta é Deus. Seriam verdadeiras e exatas essas palavras? Difícil afirmar. Sou meio cético em relação a supostas conversões de pessoas famosas, ocorridas à hora da morte e testemunhadas apenas por algum crente que disse ter estado com elas. De qualquer forma, posso reservar um espaço mínimo para a possibilidade desse diálogo. Afinal, é difícil extrair da obra de Camus um quadro inequívoco de sua filosofia, especialmente quanto à existência de Deus. Olivier Todd, numa biografia de Camus, o descreveu como denso, epigramático e de clareza enganosa. Por isso me limito a afirmar sua genialidade, que, aliás, lhe conferiu o Prêmio Nobel de Literatura em 1957, e, acima de tudo, sua coragem acadêmica. Sim, coragem. Se tivesse tido a oportunidade de conhecê-lo, certamente não concordaria com tudo o que ele diria, mas isso não me impediria de cumprimentá-lo por sua ousadia. Digo ousadia porque ele não temeu admitir a sede de significado, numa época em que os ecos do materialismo ainda predominavam nos corredores da Universidade Francesa. Só para lembrar, quando o materialismo surgiu no século XIX, sua proposta era expurgar o mundo de suas concepções teológicas e transcendentais. Assim, qualquer busca por significado que soasse etérea poderia custar sua reputação entre os pares. Sem receio algum, Camus debruçou como uma criança inquieta diante das trivialidades que o lançavam para questões existenciais. No Mito de Sísifo, sua mais brilhante obra, ele fala, de modo poético e sem muitos rodeios, como o cotidiano é desafiado pela sensação de absurdo. Ele fala da tediosa rotina de bonde, horas na fábrica ou no escritório, horário de almoço, fim de expediente, bonde novamente, trecho que repito, só para lembrar que algumas coisas não mudaram tanto assim em 60 anos. Tudo parece uma mesmice, até que, diante de uma vida com cores de mecanicidade, o sujeito, eu e você, se vê confrontado pela sequência de uma preposição e um pronome interrogativo que juntos formam a palavra por quê, equivalente a por qual razão, se é que existe uma razão. Aí, depois do questionamento instantâneo que surge sem ter sido convidado, vem a lassidão ou a preguiça diante do fato de existir. Viver dá muito trabalho. Assim o inegável cansaço de vida desperta a consciência de que algo não está certo. Neste momento, somos confrontados com uma nova tomada de consciência e um desafio. Compensa viver? O dilema se limita ao restabelecimento ou ao suicídio. Sentimentos comuns a todas as pessoas e que perpassam a estranheza do absurdo. O que é o absurdo? Deixe-me explorar o sentido etimológico de absurdo. AB igual intensidade, surduz igual desafinado, fora de tom, dissonante. O sentido que temos hoje advém da noção original de que um som ou música assim é sem sentido, tolo, incongruente. Ora, se o absurdo é um descompasso musical, como perceber o desafino se não há partitura que indique o verdadeiro tom? E como haveria partitura se não há compositor? O absurdo no pensamento de Camus apontava para aquele mesmo sentimento que eu e você temos de que leucemia e minha filha não deveriam pertencer nunca à mesma frase, por mais que a gramática o permita. De onde vem essa sensação de repúdio a certas situações como esta? Por que o diagnóstico de leucemia causa tanto desconforto, se tudo, afinal de contas, tudo, não passa de uma questão de loteria genética e não há nenhuma razão maior por detrás do sorteio?
Por que não conseguimos ser racionais para lidar com o câncer quando ele afeta alguém que amamos? Espero que ninguém responda apressadamente que isso é uma questão de instinto de sobrevivência, porque isso não basta. Vários debates já foram empreendidos e teorias levantadas nesta temática: aptidão, adaptabilidade, gene egoísta, nenhuma das quais deu conta da realidade dos fatos. Que o desejo de sobrevivência é um instinto de todos os seres vivos, disso não tenho dúvida. Mas empregar essa leitura para justificar todo o desconforto e explicar as razões que envolvam a ira, a emoção e o sentimento do ser humano em face da vida e da morte não me parece muito vantajoso. É algo no mínimo perigoso, especialmente se for usado para justificar as diferenças de gênero e até mesmo a violência. Por isso, prefiro continuar na contemplação do absurdo. Afinal de contas, se tudo é uma questão de natureza das coisas, as vicissitudes da vida não deveriam nos incomodar tanto. É neste ponto que eu me encontro no mesmo barco que Camus, quando ouço dizer que se sentia angustiado, repleto de desejo por clareza e significado num mundo cuja existência não oferecia nem um nem outro. Por isso mesmo, concluiu ele, começar a pensar é começar a ser atormentado. Pensamento novo? De jeito nenhum, já dizia o sábio Salomão, 1800 anos antes dele. O saber é o enfado da carne, Eclesiastes 12h12. Ao falar sobre o absurdo e o suicídio, Camus lembrava o paradoxo entre Galileu, que quase morreu porque acreditou em algo, e outros que morrem por desacreditar de tudo. O mais curioso ou irônico é que a verdade científica de Galileu, que pôs sua vida em risco, era algo profundamente relevante para a população comum. Pode ser importante para quem tem mente científica. Mas que importa ao camponês, ao político ou religioso se é a terra que gira em torno do sol ou vice-versa? Compensava morrer por isso, perdendo os poucos anos de que dispunha? Não seria esse um problema fútil diante da urgência de se aproveitarem os minutos de uma ampulheta que não para? Compensa, por outro lado, viver, fingindo que não morreremos, se tudo acabará um dia? Avaliando os dois exemplos dados, Camus conclui brilhantemente que, a menos que exista um sentido superior para a vida e possamos encontrá-lo, toda a relativização da existência mergulha numa imensa contradição e, novamente, absurdo. Mártires que morrem porque acham que a vida vale a pena e pessoas que se suicidam porque acham que a vida não vale a pena. Gente que se mata ou se deixa matar justamente pelas ideias, ou seriam ilusões, que supostamente proporcionariam uma razão real de viver. Lembrando que o que para uns se chama razão de viver pode, ao mesmo tempo, ser para outros um excelente motivo para a morte. Fuga da realidade. O despertar de consciência provocado em mim é confrontado com o desafio de abrir o poço da verdade e enfrentar respostas que podem ser indigestas. O problema, como pontuou T. S. Eliot, é que a humanidade não consegue suportar por muito tempo a realidade. Ficamos como Dorothy tentando desesperadamente ver algum poder especial no mágico de Oz, mesmo quando estamos convencidos de que ele é apenas um operador de truques. Se eu pudesse encontrar pessoalmente Abraham Maslow, o criador da pirâmide de Maslow, e fazer uma crítica respeitosa ao seu trabalho, eu diria: sua hierarquia teórica das necessidades humanas é muito interessante, sua escala, no entanto, deixou de fora o principal anseio de todos. No topo dela deveria estar a necessidade de achar o sentido da vida. Mas para achar esse sentido, é preciso refletir, pensar com calma, ter a coragem de voltar, se preciso for sair do caminho costumeiro. Nossa geração, no entanto, parece ter perdido o poder da reflexão, do autoquestionamento. As velhas questões quem sou, para onde vou e o que estou fazendo aqui foram substituídas por trivialidades que ocupam a maior parte de nosso exercício mental. O novo modelo de carro, a situação do campeonato mundial, a atriz que foi fotografada com um novo namorado. Os celulares e fones de ouvido viraram uma extensão do corpo humano. Jovens e adultos não conseguem ficar mais sem ouvir música ou mandar mensagens pelo WhatsApp. As crianças podem até ter medo do escuro, mas os jovens passaram a ter medo do silêncio. Agora entendo o velho ditado que dizia: não paro, pois se parar eu penso e se pensar eu choro. Para muitos, fugir da realidade tornou-se o melhor remédio contra a dor existencial. Cito novamente Camus. Sobre este ponto já foi dito tudo e o mais decente é resguardar-se do patético. Mas é sempre surpreendente o fato de que todo mundo viva como se ninguém soubesse. Isto se dá porque, na realidade, não há experiência da morte. Em sentido próprio, só é experimentado aquilo que foi vivido e levado à consciência. Aqui, pode-se no máximo falar da experiência da morte alheia. De fato, todos sabemos que vamos morrer, mas agimos como se isso não fosse uma realidade. Compramos produtos que prometem imortalidade, juventude eterna, saúde perfeita. Ouvimos música que nos levam ao êxtase.
Buscamos entretenimentos e vícios que nos fazem esquecer. Dê uma olhada nos comerciais. Faça uma análise crítica deles. O que corpos sarados de moças e rapazes numa praia tem a ver com creme dental e refrigerante? Sinceramente não sei, mas uma propaganda como essa fez os fabricantes aumentarem exponencialmente suas vendas. Duvido que conseguiriam os mesmos resultados apenas com o produto apresentado nas mãos de um idoso doente. É como se as pessoas realmente acreditassem que o uso daquela marca lhes dará um instante eterno de felicidade que aquele comercial parece promover. As gerações podem ser agora denominadas por letras X, Y, Z e outras que estão chegando, mas todas mantêm exatamente este ponto em comum: problemas existenciais que levam muitos a fugir da realidade. A geração X, desencantada por causa das guerras, fugiu para o sexo livre, a explosão populacional, baby boom, e o LSD. A geração Y, maiormente criada sem regras e em lares desfeitos, refugiou-se na tecnologia e no futuro orgástico que ano após ano se distancia ainda mais de nós. Finalmente, a geração Z, completamente ilhada nas redes sociais. Alguém chegou com ironia a dizer que essa é a geração que se encontra no Face, namora pelo Skype, junta pelo Instagram, bota chifre pelo Snapchat e termina pelo WhatsApp. Daqui a pouco vão procriar via Bluetooth e os filhos nascerão pela impressora 3D. Isso sem contar que os modelos mudam com tanta rapidez que não será motivo de admiração que até a publicação deste livro alguns desses itens já estejam em desuso. Até pouco tempo falava-se em Orkut e Twitter, e em poucos anos já não se falará mais em e-mails. Mas existe algum problema com essa fuga? Afinal, se a realidade é tão dura, não seria melhor viver dopado? Por que sofrer com uma restauração dentária, se podemos receber uma anestesia antes? Para não parecer tão radical, não sou assim tão adepto do realismo, deixe-me dizer que todos podemos ter nossos momentos de recreação, que funcionam como válvula de escape para uma realidade doente. Mas não confunda recreação com diversão. A primeira promove um renovar de energias, um hiato de descanso entre uma e outra batalha. A segunda demanda a divergência da realidade, um tangenciamento dos problemas que pode ser perigoso, principalmente por negligenciar a busca por soluções. A diferença pode parecer semântica, mas não se resume a isso. Quando fugir da realidade se torna um hábito constante, mesmo que exercido em atitudes simples como um furar constante do sinal vermelho ou mentir para sair mais cedo, a tendência é prejudicar a saúde mental que nos mantém alerta contra a manipulação e o abuso. Distúrbios mentais, loucura, esquizofrenia, psicose etc., que definitivamente não são a mesma coisa, têm em comum que todos estão relacionados com um maior ou menor grau de persistente fuga da realidade, confrontando a alienação. Se sua vida fosse uma luminária que precisa estar acesa, quantas horas do dia ela fica em off? A quantidade de tempo apagada pode ser benéfica para a lâmpada e para o consumo de energia, mas não vale para a sua existência. O desligamento de consciência de si e do mundo pode ser muito perigoso. É como um carro parado por meses na garagem. No dia que precisarmos dele com urgência, pode ser que não funcione, mesmo que tenha combustível. O que essa metáfora quer dizer é que as progressivas formas de alienação funcionam muito bem até o momento em que somos confrontados por um desafio maior do qual não temos como escapar. Pode ser uma separação, um luto, um dilema ético. Um texto da Bíblia me chocou muito quando li pela primeira vez. Está em Eclesiastes 7:02. Melhor ir à casa onde há luto, que ir a uma casa onde há festa. Ora, esse versículo pode ser tudo, menos interessante. Você consegue imaginar um amigo mandando um WhatsApp para você dizendo: cara, vai rolar o maior velório hoje na casa do Zé. Vamos! Só se você estiver louco. Talvez se eu olhar por outro ângulo, pode ser que consiga captar a intenção do autor bíblico, que, apesar do pessimismo digno de Schopenhauer, não era nenhum sádico ou masoquista. A vida precisa ser refletida para ser bem vivida. Porém, devido à nossa natureza e constituição, dificilmente, para não dizer nunca, alguém refletirá sobre os problemas do mundo numa balada com os amigos, ao som de um rap ou sertanejo universitário, a menos, é claro, que esteja na fossa, mas isso é outra história. O máximo que ele fará nesse meio ambiente é repetir a melodia sem nenhuma tomada de consciência do que aquilo realmente significa. Até o dia em que esse mesmo indivíduo recebe do médico um diagnóstico de câncer ou perde uma pessoa que ama, vítima de um acidente automobilístico. Quem nunca viu, num velório, pessoas próximas ou distantes do morto se entreolharem em lágrimas, fazendo perguntas existenciais dignas de um seguidor de Sartre? Até quando precisaremos da morte para valorizar a vida? Até quando precisaremos do sofrimento para aprender a viver?
São perguntas que merecem ser refletidas. Fugir não é o melhor remédio. A sede continua. Se posso acrescentar outro elemento à questão da nossa relação com a realidade e a busca por significado, posso dizer que meu próprio ser clama por algo maior. É como se eu não coubesse em mim mesmo. A atitude do ser humano em naturalmente questionar sobre o mundo e a realidade em redor mostra sua abertura para a transcendência, para uma realidade que está fora de nossa individualidade e que vai mais além daquilo que somos, vemos ou sentimos. Nosso olhar contempla o horizonte, mas nossa intuição diz que existe algo além dele que não podemos ver, algo que atravessa e ultrapassa o limite contemplado. Os cães olham para a lua e podem até uivar diante dela, mas não fazem perguntas sobre o cosmos. Não adianta quão realista alguém tente ser, ninguém aceita, em sã consciência emocional, definir a vida como um intervalo entre duas datas. Não é questão de ter medo, mas de nutrir uma expectativa de viver mesmo quando se sabe que não é eterno. Lembro-me de uma entrevista de Chico Anísio, que, depois de tornar pública sua descrença em Deus, afirmou: "Não tenho medo de morrer, tenho pena." Em outras palavras, morrer é, por um lado, natural e, por outro, não. Nossa mente resiste a essa ideia. De onde será que vem isso? Mais uma vez lembro-me do Eclesiastes que diz: Deus colocou a eternidade ou o desejo dela no coração do homem, Eclesiastes 3h11. Mesmo quem não concorda com a Bíblia há de convir que Salomão e Chico Anísio disseram o mesmo com outras palavras, e ambos concluem que viver é difícil e morrer é chato. Não quero julgar a subjetividade de ninguém, entretanto, tenho cá minhas dúvidas quando alguém diz não se importar. A declaração pública de que a vida é bela por ser apenas um intervalo entre o agora e o inevitável não parece condizente com aquilo para o qual nossa psique parece projetada. Soa como demência. Não pense que tais palavras sejam poesia de religiosos. Até mesmo quem não frequenta missas ou cultos pode se embriagar de emoção ao contemplar de perto as cataratas do Niágara, ou de Foz do Iguaçu. A imensidão da transcendência é uma experiência emocional que pode ser vivida por todos, seja diante do nascimento de um filho ou num observatório astronômico. Isso me faz lembrar do filme Gravidade, estrelado por Sandra Bullock, quando, à deriva no espaço, fez tanto a personagem quanto a audiência refletirem sobre a vida humana no planeta Terra. Esta foi uma verdadeira experiência da transcendência. Sei, é claro, que existem pessoas completamente alienadas da realidade e que fogem tanto dela ao ponto de não estar nem um pouco preocupadas com o sentido da vida. A grande questão, no entanto, é que um indivíduo até pode, em sua solidão individualista e alienante, viver sem significado. Mas uma sociedade, jamais. Logo, a lógica permanece. Continuamos buscando o sentido da vida. Até mesmo Richard Dawkins foi obrigado a admitir a força da transcendência sobre os seres humanos ao tentar, ele mesmo, apresentar uma leitura ateística do assunto no seu livro, The Magic of Reality, A Magia da Realidade, lançado em 2011. O mais interessante é que ele dedica essa obra ao seu falecido pai, a quem chama de querido, mas a dedicatória que, vista pelos olhos do materialismo puro, perde todo o sentido, uma vez que a morte é o fim de todas as coisas e o homenageado nunca receberá essa demonstração de carinho. Ao que me parece, digo com todo o respeito pelo sentimento de luto, a dedicatória de Dawkins ao seu falecido pai não é coerente com o ateísmo que ele advoga. Dedicar algo a quem já não existe e nunca voltará a existir é uma tentativa desesperada do subconsciente de substituir o nada por alguma coisa. É exatamente por causa dessa desesperada busca por sentido que procuramos respostas existenciais. Nossa abertura para o transcendente nos compele a dar significado às coisas. E não seria justamente isso que nos torna humanos? Os animais sofrem com a morte, mas não filosofam sobre ela, nem constroem mausoléus para os que se foram. Nós, contudo, por causa da transcendência, construímos monumentos, fazemos obras de arte, música, poesia, coisas, enfim, que deem um significado para nossa existência. Queremos um sentido para o fato que ultrapasse o seu contexto imediato. Algo que vá além do próprio acontecimento. Aí entramos num dilema. É que uma coisa não pode ter sentido em si mesma a menos que seja infinita e eterna. Todo sistema fechado só tem sentido fora dele. Essa é uma premissa, até agora não refutada, que já fora assumida por vários pensadores como Ibn Rushd, filósofo no século XII, Gödel, Wittgenstein e Jonathan Sacks. Mas o que essa premissa teria a ver com Deus? Veremos isso no próximo capítulo.